Fala rapaziada, se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal de redação para concursos. Meu nome é Adriano Alexandre, eu sou graduado em Letras Português, especialista em revisão textual. Há 8 anos sou analista em revisão redacional no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e sou professor de redação também num cursinho aqui da minha cidade. Hoje eu quero falar especificamente aquelas pessoas que vão fazer o concurso da Câmara de Maceió, cuja banca responsável pelo certame é a banca Sebrasp. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar o passo a passo, uma redação do zero. Eu já tenho o modelo dessa redação para mostrar que a banca Sebrasp, ela é uma banca fácil de lidar no que se refere à construção da redação. Por quê? Porque ela já vai dar os tópicos, majoritariamente ela já dá os tópicos para que sejam abordados pelo candidato, beleza? Então, sucintamente, objetivamente, sem enrolação, vamos então ver primeiramente de que maneira a banca Sebrasp ela costuma se portar nos textos motivadores. Aí na tela vocês têm aí um modelo de prova discursiva que foi aplicada no concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia em 2022. Sempre a banca Sebrasp ela vai dar o texto motivador. O que é o texto motivador, professor? É o texto que norteará, que vai dar uma aclarada nas suas ideias, é o texto que vai ambientar o candidato para a confecção e o preparo da frase temática. Então, você, evidentemente, você precisa ler o texto motivador. O hábito da leitura, adianto, é essencial para que você tenha vantagem sobre os demais candidatos, uma vez que a pessoa que tem o hábito da leitura, ela já vai ter um tempo menor para ler, ela já vai ter maior percepção de interpretação sobre o que foi dado no texto motivador. Então, ela dá o texto motivador e logo depois ela costuma dar a frase temática. O que é a frase temática, professor? É o título central da redação. No caso em questão, nós temos aqui o exercício da cidadania por meio do voto. É importante também dizer a vocês que toda frase temática, ela possui as palavras-chave. O que são as palavras-chave, professor? São as palavras que possuem maior poder de significação de conteúdo dentro dessa frase temática. Aqui no caso nós temos o exercício da cidadania por meio do voto. Portanto, infere-se como palavra-chave, exercício, cidadania e voto. Ou seja, essas 3 palavras nortearão, elas serão o núcleo da discussão que será abordada dentro do texto. O marca-texto laranja, o meu marca-texto laranja, ele deixou a frase temática toda chachelenta, borrada, mas desconsiderem isso, por favor, porque o importante é o conteúdo. Pois bem, isso aqui é a frase temática. Temos então a frase temática, que vai ser o centro, o núcleo da discussão. Você precisa prestar atenção que essa frase temática ela vai ser essencial para você começar o texto. Depois eu vou explicar o procedimento, o passo a passo. Logo depois disso, a banca Sebrasp ela costuma trabalhar com aspectos, conforme vocês veem em tela. Nós temos aí o primeiro aspecto, em que, por meio do qual a banca diz, em seu texto, aborde os seguintes aspectos. Aspecto 1, o sufrágio universal como elo entre a democracia e a representação política. Valor 30 pontos. Ou seja, aspecto 1. Você deve abordar obrigatoriamente esse aspecto dentro da sua redação. Aspecto 2. Você deve abordar a obrigatoriedade do voto em face da liberdade do cidadão no Estado democrático de direito. Então, obrigatoriamente, em um dos parágrafos, você deve abordar o aspecto 2. Valor, 35 pontos. Aspecto 3. A banca quer que você aborde as relações entre o voto obrigatório, democracia, desenvolvimento econômico e social. Valor, 30 pontos. Então a banca deu 3 aspectos para que sejam obrigatoriamente abordados na
redação, beleza? Depois disso, nós temos aqui mais um modelo. Observem que, nesse modelo, a banca deu 3 aspectos. Obrigatoriamente, o candidato deve abordar o aspecto 1, o aspecto 2 e o aspecto 3. Já nesse caso, no próximo caso, nós temos aqui um modelo com 2 aspectos. Então vejam, a banca ela costuma variar. Isso depende muito aqui da vibe da banca naquele dia. Para determinado concurso eu vou colocar 3 aspectos. Em outro concurso eu vou colocar 2 aspectos. Então veja, mais uma vez a estrutura se confirma aqui. Nós temos a prova discursiva, o título da prova discursiva, que contém o texto motivador, você vai ler evidentemente. E depois do texto motivador, nós temos a frase temática, que nesse caso é como reduzir a violência contra os povos indígenas no Brasil, levando em consideração o aspecto das frases temáticas. Nós temos, das palavras-chave, nós temos reduzir, violência, povos indígenas e Brasil. Então nós temos aí 3 palavras-chave, 4 palavras-chave que devem constar no corpo do texto, ou seja, essas palavras-chave nortearão o núcleo textual, o núcleo da discussão que será travada dentro do texto. Diferentemente do primeiro modelo, que continha 3 aspectos, nesse nós só temos 2 aspectos, aspecto 1 e o aspecto 2. O que a banca diz? Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Aspecto 1. Defina a violência contra os povos indígenas, apresentando exemplos de atos violentos comumente perpetrados contra indígenas, e discorra sobre pelo menos 2 causas da violência contra esta população. Valor: 50 pontos, ou seja, obrigatoriamente, candidato, você deve discorrer sobre o que foi solicitado nesse aspecto. Aspecto 2. Proponha medidas que, visando as causas mencionadas no aspecto 1, contribuam para a redução da violência contra os povos indígenas. Então, obrigatoriamente, dentro do texto, você deve abordar o aspecto 2, que vale 45 pontos, aproximando você, então, da sua tão sonhada vaga no serviço público, caso você obrigatoriamente aborde esses aspectos. Nós notamos, então, diferenças no modelo de enumerar, na forma de enumerar os aspectos, enquanto no primeiro modelo nós temos 3 aspectos, conforme vocês veem na tela. No outro modelo nós temos 2 aspectos. Professor, como eu devo proceder? Você vai proceder da seguinte maneira: a estrutura ela vai depender do número de aspectos dados pelo texto. Por exemplo, eu costumo fazer da seguinte maneira: no meu primeiro parágrafo, eu costumo colocar as palavras-chave que são a temática, que fazem parte da temática central. Primeiro parágrafo, que seria então a minha introdução. No meu segundo parágrafo, eu vou abordar exclusivamente o aspecto 1. Segundo parágrafo, que é dedicado ao aspecto 1. No meu terceiro parágrafo, eu vou fazer obrigatoriamente, exclusivamente, o aspecto 2. Então, eu vou ter terceiro parágrafo, que vai ser dedicado ao aspecto 2. E no meu quarto parágrafo, eu vou abordar exclusivamente o aspecto 3. Quarto parágrafo. Tá aqui, ó. Aspecto 3. Então, quando a banca Sebrasp der 3 aspectos, eu vou ter 4 parágrafos. Eu vou fazer 4 parágrafos. Eu costumo fazer assim e ensino aos meus alunos. 4 parágrafos quando a banca der 3 aspectos. Beleza? Em que o primeiro parágrafo eu vou tocar
nas palavras-chave do tema e antecipar os aspectos, mencionar os aspectos que foram pedidos pela banca. Por exemplo, nesse sentido, é importante discorrer sobre o sufrágio universal e o elo entre a democracia e a representação política, a obrigatoriedade do voto e a liberdade do cidadão e as relações entre voto obrigatório, democracia e desenvolvimento. Eu vou mostrar para vocês isso aplicado dentro do texto, não se preocupe. Então, no primeiro parágrafo, eu abordo as palavras-chave do tema, mais a antecipação dos aspectos, que vai ser a minha introdução, beleza? Tá aqui, ó. No segundo parágrafo, eu abordo exclusivamente o aspecto 1. Ou seja, eu vou discutir aquilo que foi pedido no aspecto 1, o sufrágio universal como elo entre a democracia e a representação política. Aspecto 1. No terceiro parágrafo, eu vou discorrer exclusivamente sobre o aspecto 2. E no quarto parágrafo, eu vou discorrer exclusivamente sobre o aspecto 3. Então, eu fiz a divisão dos parágrafos levando em consideração o número de aspectos. Se tem 3 aspectos, eu faço exclusivamente, dedico um parágrafo exclusivamente para cada um deles e coloco uma introdução. Professor, não precisa de conclusão? Meu querido, o último parágrafo, que é dedicado ao aspecto 3, eu considero como uma conclusão. Basta apenas eu começar com portanto. Ou seja, o avaliador sabe que com esse elemento de coesão, você está sinalizando que vai encerrar o texto. Então, mais uma vez, o número de parágrafos depende do número de aspectos. Nesse caso de 3 aspectos, nós teremos 4 parágrafos. Professor, e se for com 2 aspectos? Mais uma vez, o número, a divisão da folha de redação, ela vai depender do número de aspectos. Ora, se para 3 aspectos eu tenho 4 parágrafos, para 2 aspectos eu vou ter 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, eu vou dedicar para a introdução. Uma introdução rápida, sucinta. A banca Sebrasp não exige grande coisa na introdução não, gente. Você precisa apenas tocar nas palavras-chave. Eu vou mostrar isso aplicado no meu modelo que eu tenho aqui. Esperem para vocês verem. Palavra-chave mais a antecipação dos aspectos. Beleza. Segundo parágrafo. O segundo parágrafo vai ser dedicado ao aspecto 1. E o terceiro parágrafo vai ser dedicado ao aspecto 2. 3 parágrafos. Professor, e a conclusão, meu filho? O último parágrafo é a conclusão. Você coloca ali, portanto, vírgula, ou seja, sinaliza visualmente para o avaliador que está fechando o texto e taca-lhe pau. Você começa a elaborar, a desenvolver o que foi pedido pela banca. Se esse vídeo até o momento está sendo útil ou interessante para você, e você precisa de uma segurança ou de um professor particular para fazer mentorias ou exclusivamente correções de redação para esse concurso, focado na banca Sebrasp, simulando a nota que você vai tirar aproximadamente no dia da prova, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Hable diretamente comigo, sou eu que lido com essas questões. Você vai falar diretamente comigo, vai ver o valor das mentorias, nas quais eu dou aula ao vivo pelo Google Meet. As aulas ficam gravadas para que vocês possam acompanhar depois. E essas aulas são individuais. Eu atendo cada aluno de maneira individual com base nas suas necessidades. Se você já tem uma base de redação, professor, eu preciso só de correção, beleza, você pode fechar o seu pacote de correção comigo, pode falar comigo diretamente também. Você pode me seguir também no Instagram, que volta e meia eu posto alguns modelos de redação por lá. Adriano Alexandre com 2 L's, beleza? Agora vamos ver o modelo de redação que eu tenho com base nessa estrutura de 3 parágrafos
cuja temática é como reduzir a violência contra os povos indígenas no Brasil. Vamos lá. Então temos aqui, no primeiro parágrafo, você precisa, que é a introdução, tocar nas palavras-chave do tema e antecipar os aspectos que serão abordados, ou seja, dizer para o avaliador o que no corpo do texto será desenvolvido. Como que eu trato isso aqui? Ó? Você tem um modelo de redação que foi escrito por mim mesmo aí, ó, com essa letra meio chechelenta, mas é o que temos, tá, gente? Você precisa saber de antemão. Você não pode extrapolar os limites da linha. Você precisa deixar um espaço para visualizar a marcação, o início do parágrafo também, tá? Então, nesse caso, a minha introdução, ela teve, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Até 5 linhas eu acho um número bacana para fazer uma introdução nos modelos que eu falei, beleza? Então, você toca na introdução da Banca Sebrasp, você toca nas palavras-chave. Deixa eu colocar aqui, introdução. Você coloca palavra-chave, e antecipa os aspectos, ok? Então nós temos aqui, ó, a violência contra os povos originários. Opa, lacrou. Já começou aqui tocando nas palavras-chave, ó, violência, povos originários, as primeiras palavras-chave. Ainda é, deixa eu ver se borrou aqui. Isso. A violência contra os povos originários ainda é um problema no Brasil, visto que ainda é presente no país o preconceito e interesses escusos, o que prejudica a dignidade dessas populações. Veja, a violência contra os povos originários é um problema? Sim, evidentemente que é um problema, porque desrespeita a dignidade dessas populações. Então, o único trabalho que eu tive foi reconhecer que a frase temática, a violência contra os povos originários no Brasil, é um problema. Foi o primeiro aspecto. O que eu fiz? Toquei nas palavras-chave. Depois disso, eu vou antecipar os aspectos, os próprios aspectos que foram pedidos pela banca, definir a violência contra os povos indígenas, apresentar exemplos de atos violentos comumente perpetrados contra indígenas e discorrer sobre pelo menos 2 causas da violência contra essa população. Atentem, prestem atenção nesse bizu. Prendam-se nas palavras-chave do aspecto. Definir, apresentar e discorrer sobre causas. Ela está pedindo para você definir, apresentar, discorrer e sobre as causas. Esse aspecto, essa antecipação do que virá, deve estar presente na introdução. Veja, está. Nesse sentido, é importante definir tal problemática, a violência contra os povos originários. Apresentar exemplos de atos violentos. Foi isso que pediu o aspecto 1. Discorrer sobre as causas desse crime. Então, o aspecto 1, ele é dividido em 3 núcleos que foram citados na introdução. Definir, apresentar e discorrer as causas. Beleza, você antecipou o primeiro aspecto na introdução. É importante, então, definir a problemática, apresentar exemplos e discorrer sobre as causas. Você antecipou o aspecto 1, meu querido. O aspecto 2 pede o quê? O aspecto 2 pede para você propor medidas. Então você coloca na introdução também, ó, bem como propor medidas para diminuir a violência, ou seja, não teve segredo. Você mantém o controle que foi dado nos aspectos. Você só traz aquelas palavras-chave do aspecto para antecipar o que vai ser abordado no corpo do texto. A violência contra os povos originários ainda é um problema no Brasil, visto que ainda é presente no país preconceito e interesses escusos, o que prejudica a dignidade dessas populações. Você reconhece que a temática é um problema. Nesse sentido, é importante, avaliador, discorrer sobre o aspecto 1 e discorrer sobre o aspecto 2. Em outras palavras, é isso que virá. É importante definir tal problemática, apresentar exemplos de atos violentos, discorrer sobre as causas desse crime, bem como aspecto 2, propor medidas para diminuir a violência contra os originários. Beleza, introdução feita tranquilamente. Você fez o quê? Apenas citou as palavras-chave e antecipou os aspectos que serão abordados. Então, pela lógica, o que deve ser abordado no próximo parágrafo, meu povo? O aspecto 1. Mas notem que o aspecto 1 ele é dividido em 3 núcleos.
Você precisa definir o problema, dizer o que é. Você precisa apresentar exemplos e você precisa discorrer sobre as causas. Ou seja, o parágrafo 1, ele é dividido em 3 núcleos. Opa, eu preciso primeiro definir o problema, apresentar exemplos e discorrer sobre as causas. Tudo isso vai dar uma substância para esse parágrafo. Ou seja, percebe-se que esse parágrafo 1 será robusto. Tanto é que isso é marcado visualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parágrafo 1. Parágrafo 2, aliás, que é dedicado ao aspecto 1, tem 10 linhas. 10 linhas por quê? Ele é dividido em 3 núcleos. Primeiro você precisa definir o problema. Veja, em primeira análise, define-se como define-se, notem a palavra-chave. O que o avaliador pediu? Olha, fulano, define o problema. Então você controla esse aspecto. Define-se, porque você está mostrando para ele, olha, eu estou definindo como violência contra os povos indígenas, atos que atentem contra a existência física ou cultural deles. Não é esse o conceito que nós temos de violência? Pois bem, você começou a atender o primeiro requisito, definir. Você diz que violência física ou cultural. Na banca Sebrasp, quanto mais você consegue fazer desdobramento, detalhamento daquilo que foi dito, melhor para você. Você tem mais chance de alavancar a sua nota. Se eu digo que é violência física e cultural, a própria banca pediu para que eu fizesse o quê? Apresentasse exemplos. Isso deve estar presente também. Pode-se exemplificar, cumprindo assim um segundo requisito do aspecto 1. Veja que eu mantenho o controle, eu que dito a minha narrativa na redação. Ele pediu exemplos, eu trago a variação da palavra exemplo com o verbo exemplificar para mostrar que eu estou cumprindo o que ele pediu. Exemplificar essa violência como? A violência sexual e a cultural. Vou fazer um desdobramento só para dizer para ele que eu sou o bichão mesmo, que eu entendo o que é uma violência sexual e cultural. Eu digo o seguinte, em relação à primeira o quê? A violência sexual. Recentemente, a mídia divulgou a ocorrência de estupros nas terras Yanomami. É verdade? É verdade, é um fato conhecido pela população brasileira. E eu falei que tem violência cultural também. Quanto à segunda, ou seja, segunda violência citada, cultural, tentativa de evangelização simbolizam apagamento de cultura. Qual é a violência cultural? Tentativa de evangelização dos povos originários, porque representa apagamento cultural. Isso invalida a espiritualidade indígena. Então, pela dinâmica das cores, no aspecto 1, eu defini a violência, defini muito bem, apresentei exemplos, disse que é violência sexual e cultural. Exemplos, estupros, e a cultural, tentativa de simbolizar, tentativa de apagamento da espiritualidade indígena. O que falta, de acordo com o aspecto 1? Falta discorrer sobre as causas da violência contra essa população. Isso tudo no aspecto 1. Ato contínuo, os interesses do garimpo e o racismo são causas. Veja que eu mantenho o controle da minha narrativa. Ele pediu causa, então toma-lhe causa. Eu coloco a palavra-chave aqui. São causas, avaliador, para as atrocidades em discussão. Digo que os interesses do garimpo é a primeira causa e o racismo é a segunda causa. Com efeito, as atividades do garimpo invadem as terras em busca de metais preciosos. Ou seja, eu dou um desdobramento para a primeira causa. Olha, o garimpo é um problema, é uma causa, porque busca metais preciosos nas terras, como ocorreu em Roraima, demonstra o conhecimento. Olha, aconteceu em Roraima. E o racismo é uma causa para a violência dos indígenas, porque comportamentos racistas acreditam na supremacia branca em detrimento de indígenas e negros. Então veja, pela dinâmica das cores. O aspecto 1 é dividido em 3 núcleos. O núcleo da definição, o núcleo dos exemplos e o núcleo das causas. Em 10 linhas eu fiz o aspecto 1. Tá aqui, ó. Então vamos ler na íntegra. Em primeira análise, define-se como violência contra os indígenas atos que atentem contra a existência física ou cultural deles. Pode-se exemplificar, então, a violência sexual e a cultural. Em relação à primeira, violência sexual, recentemente a mídia divulgou a ocorrência de estupros nas terras Yanomami. Quanto à segunda, violência cultural, tentativa de evangelização
Tentativas de evangelização simbolizam o apagamento de cultura, já que isso invalida a espiritualidade indígena. Ato contínuo, os interesses do garimpo e o racismo são as causas. Se diz claramente que é a causa, atendendo assim o que foi pedido pelo aspecto, para as atrocidades em discussão. Com efeito, as atividades do garimpo invadem as terras em busca de metais preciosos, como ocorreu em Roraima. E, igualmente, o racismo é outra causa, visto que comportamentos racistas acreditam na supremacia branca em detrimento de indígenas e negros. Cumpriu, então, o que foi pedido pelo aspecto 1. Você definiu o que é a violência, apresentou exemplos e discorreu muito bem sobre as causas. O que falta, no próximo parágrafo, atender o aspecto 2, que pede apenas e simplesmente medidas que, visando as causas mencionadas no aspecto 1. Gente, eu amo a Banca Sebrae por isso. Ela pede que as medidas para evitar os problemas sejam medidas para evitar as causas que você mesmo mencionou no parágrafo, nesse caso. Quais as causas que eu mencionei? O racismo e o garimpo. Então, evidentemente, no próximo parágrafo, as minhas medidas de combate serão aplicadas contra o racismo e o garimpo. Vejam, é o último aspecto, e eu disse para vocês que o último aspecto é a conclusão. Então, eu só palavra, elemento de coesão de conclusão, portanto, como medidas para combater atividades. Olha, ele pede medidas para combater. Eu mantenho o controle da frase. O avaliador no aspecto propõe medidas, então eu trago medidas para combater, mostrando para ele que eu estou cumprindo, que eu vou cumprir o que ele pediu. Para combater atividades garimpeiras, é essencial que haja aumento de número de fiscais do IBAMA. Primeira medida contra o garimpo nesses locais. Ademais, acelerar os processos de demarcação territorial tem um condão de afastar garimpeiros. Ou seja, em amarelo, as medidas contra o garimpo, que foi um problema que eu citei, uma causa que eu citei dentro do texto. Eu citei como segunda causa o racismo. Portanto, a outra medida deve ser relacionada ao racismo. Em relação ao racismo, a melhor maneira de destruí-lo é a educação. Aí eu vou explanar, porque não basta apenas falar, é educação, avaliador, e sair. Não, calma, criatura. Você precisa dar uma explanada, dar uma desenvolvida, porque a educação vai combater o racismo. E eu faço isso logo mais aqui. É preciso, pois, que haja constante valorização das culturas originárias nas escolas, por meio de exposições anuais de arte plumária, culinária, dança e da mitologia dos diversos povos indígenas do Brasil. Só assim, de fato, o Brasil diminuirá a violência contra os povos originários. Então, contra o racismo, a melhor maneira é a educação, por meio da valorização de culturas, ou seja, quanto mais contato com culturas variadas, menor probabilidade o ser humano tem de ser preconceituoso. Atendendo, então, e fechando o texto aqui. Professor, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Não tem problema. Você atendendo o número mínimo que foi pedido pelo avaliador, tranquilo. O que você precisa fazer obrigatoriamente é desenvolver muito bem o que foi pedido. E nesse caso, 2 aspectos. Se tem 2 aspectos, eu fiz apenas em 3 parágrafos, conforme mostra a dinâmica das nossas cores. Vou colocar em azul aqui. Então, veja. Em rosa, eu fiz a introdução, citando as palavras-chave, dizendo que virá. Em amarelo, eu dediquei exclusivamente para o aspecto 1. Em azul, eu dediquei especificamente para o aspecto 2. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você dê o like, que você curta também, porque isso vai me ajudar nesse começo de carreira, de transferir o meu trabalho para YouTube. E se você precisa de um professor particular no acompanhamento das suas construções textuais, fornecendo mentoria com aulas ao vivo e personalizadas pelo Google Meet, com material de apoio, com correção, você pode falar comigo diretamente no WhatsApp, ou se você quiser exclusivamente as correções, você fala também diretamente comigo no WhatsApp. Estou vendo aqui que o tempo deu certinho, 29 minutos e 27 segundos. Eu queria meia hora de vídeo e consegui. Valeu? Tamo junto, até a próxima.